Agora carregou, Alexandre. Perfeito. Agora a gente vai conversar um pouquinho de síntese, né? Que até agora mesmo. Sim. Tá bom, deixa eu só testar aqui. Aí tá tudo certo. Perfeito. A hora que você estiver pronto, você me avisa, eu disparo aqui. Certinho. Bom, tô pronto. Pode começar? Uhum. Bom, eu me chamo Alexandre, eu vou apresentar um trabalho sobre o desenvolvimento de um reator hidrotermal para a síntese do óxido de alumínio dopado com carbono e magnésio aplicado como dosímetro. Esse trabalho teve auxílio do Felipe Alcântara Lima e o meu orientador foi o Carlos Antônio da Rocha. Vamos começar aqui pelo sumário, só para vocês terem uma ideia da estruturação do trabalho. Então, vamos começar pelos objetivos, a introdução, o procedimento, resultados de discussão e, por fim, a conclusão e referências. Agora, começando pelos objetivos, né? O estudo envolve o projeto de desenvolvimento de um reator hidrotermal. Ele também investiga a análise da síntese hidrotermal do óxido de alumínio com dopantes de magnésio e carbono para o uso em dosimetria. Agora eu vou para a introdução, falar alguns temas importantes para o entendimento. Bom, a dosimetria está mais relacionada com a síntese do óxido de alumínio. Basicamente, ela é para medir a quantidade de energia que é depositada em um objeto ou ser vivo que é proveniente da radiação eletromagnética. E essa medição ela pode ser realizada por meio dos dosímetros, que eles são capazes de converter essa energia depositada pela radiação em um parâmetro mensurável. Um exemplo que a gente pode usar, que é até o tipo de método que é usado para analisar o óxido de alumínio, é a termoluminescência. A termoluminescência é basicamente assim: o dosímetro ele absorveu essa energia que veio da radiação, aí ele vai ser aquecido. Quando ocorrer essa liberação de energia que ele absorveu, ele vai liberar em forma de luz. E essa luz que ele liberar é equivalente à quantidade de energia que ele absorveu. Então você consegue mensurar essa quantidade de radiação absorvida, de energia, desculpa. Então é um método muito bacana. Agora, indo para um tema mais relacionado ao dimensionamento do reator em si, que é o método dos elementos finitos. Ele é basicamente uma análise matemática que pega um meio contínuo e divide em pequenos elementos, porém mantendo as propriedades do original. Depois desses elementos, eles são descritos por equações diferenciais e resolvidos por modelos matemáticos, que eu vou entrar em detalhe o modelo que a gente usou no próximo slide. Bom, o modelo que a gente usou é da tensão de von Mises, né, o famoso critério de von Mises, que ele basicamente compara a tensão de escoamento obtida por um ensaio de tração de um material com a tensão obtida no ensaio. Então, se a tensão obtida no ensaio do método dos elementos finitos for inferior à tensão de escoamento desse material, quer dizer que está ok, que o projeto vai aguentar do jeito que ele foi projetado, as dimensões que ele foi projetado, ele vai aguentar. Agora, indo para um pouquinho para o procedimento, começando primeiro pela síntese hidrotermal do óxido de alumínio. Primeiro, a gente usou sulfato de alumínio octaedecahidratado como precursor do alumínio, a ureia e a sacarose como precursor do carbono, e o uso do hidróxido de magnésio como precursor do magnésio. Aí, em seguida, todos esses elementos foram colocados no reator hidrotermal. Esse reator hidrotermal é de inox, tá? É um que a gente já tem no laboratório, que primeiro a gente precisou fazer a reação para ver se ela ia dar certo, para depois projetar um reator para ver se ia funcionar essa ideia. Então, primeiro, a gente colocou todos esses elementos no reator hidrotermal com água deionizada, aí ele ficou em agitação por 120 graus por 2 horas, aí em seguida a gente obteve esse pó que ficou em repouso por 32 horas dentro do reator. A gente desligou o aquecimento, desligou a base e deixou em repouso por 32 horas. Em seguida, ele foi para estufa a 50 graus por 12 horas. Aí depois a mufla a 1.200 graus com essa taxa de aquecimento por 4 horas. Aí, por fim, com o pó que a gente obteve, a gente fez a prensagem e fez a caracterização por DRX, que eu vou entrar em detalhes mais para frente. Depois, com a síntese hidrotermal, a gente percebeu que para ter uma maior eficiência e um menor tempo de produção, a gente poderia usar o forno micro-ondas em vez da base agitadora ou forno, porque aceleraria as reações químicas, porque o aquecimento seria direto na molécula, ou seja, seria a radiação do micro-ondas ia aquecer diretamente as moléculas do reator. Então seria mais eficiente do que você usar um forno, por exemplo. Então, o uso do forno no micro-ondas, ele reduziria esse tempo de agitação, que em alguns casos pode ser de até 24 horas, para menos de 30 minutos. Só que isso criaria a necessidade de um reator composto de outro material, porque o reator de aço inox, que a gente tem lá no laboratório, não poderia ser usado no micro-ondas, né?
Então, daí que veio o PIC. Por quê? Ele é um material polimérico, então ele pode ser usado no micro-ondas, mas ele continua tendo boas propriedades mecânicas ou químicas. Ou seja, ele tem propriedades mecânicas para aguentar a pressão interna que vai ter nele durante a reação, mas também tem boas propriedades químicas sendo inerte, ou seja, ele não vai reagir com os materiais que forem inseridos nele para a reação. Então, aí a gente acabou escolhendo o PIC por causa desses critérios. Aí, com isso, a gente já começou a fazer o projeto do reator hidrotermal em si, com auxílio do Software Inventor. Então, a gente fez o estudo de dimensões de outros reatores semelhantes do mercado, a famosa engenharia reversa, e com isso a gente fez o dimensionamento final, né? Todos os desenhos usaram base a NBR 8403 para apresentar todas as tolerâncias e as cotas necessárias para a usinagem das peças. Aí aqui é o projeto, para vocês terem um melhor entendimento. Aqui seria a tampa dele, se vocês podem ver. Então aqui tem um encaixe para a chave de boca, né, chave fixa, e aqui seria a rosca. Essa tampa ela vai nesse copo aqui, que ele tem uma rosca interna, e essa área aqui seria onde ocorreriam as reações. Então essa tampa vai ser rosqueada aqui, ele pode ser colocado no micro-ondas, e a reação ia ocorrer aqui dentro, nesse espaço confinado. Aqui a gente fez a simulação de elementos finitos, né, o método dos elementos finitos, usando tensão de von Mises, e a gente conseguiu obter que a tensão máxima no reator foi de 10,9 megapascal. Se você ver aqui nessa tabela do PIC, a tensão de escoamento dele é de 90 megapascal. Então a gente conseguiu concluir que esse projeto que a gente dimensionou estava apto a trabalhar nas condições de pressão de uma reação hidrotermal. E devido a esse resultado positivo, a gente começou a fazer a confecção dele em nylon para ver se os equipamentos do nosso instituto, do Instituto Federal, estariam aptos para produzir um projeto final de PIC. Por quê? Porque como o PIC é um material caro, a gente primeiro quis comprovar que as máquinas do IFE iam conseguir fabricar um reator com as dimensões desejadas, com acabamento superficial bom, do que já ir usando o PIC direto e possivelmente estragando o material. Aí aqui são os equipamentos que a gente utilizou. Primeiro foi um torno CNC, uma fresadora convencional, um tarugo de nylon que foi usado para fazer o protótipo, e o torno convencional. Bom, com as ferramentas e os materiais preparados, a gente fez a usinagem da tampa do nylon no CNC, essa parte aqui, como vocês podem ver. Em seguida, ele foi cortado com bedame no torno convencional, então essa parte da tampa foi separada do resto do tarugo. Aí, em seguida, o tarugo que sobrou foi feito um furo de centro nele, e depois desse furo de centro, a gente usou uma ferramenta de usinagem interna para fazer a usinagem interna tanto para aumentar o diâmetro e depois para fazer a rosca interna. E a gente ajustou essa rosca interna com base na rosca feita no CNC, porque como a rosca feita no CNC tem maior precisão, a gente fez ela no CNC, depois foi fazendo essa no convencional e foi ajustando. A gente não fez essa rosca aqui no CNC porque o tempo de preparação da máquina e disponibilidade de algumas ferramentas acabaram dificultando e acabou sendo mais fácil fazer nesse método de ajuste. Aí, em seguida, a gente pegou a tampa e fez na fresadora, fez o encaixe para a chave fixa, né, para a chave de boca, para poder ter melhor fechamento e abertura da tampa, para poder fechar bem e não ter nenhum vazamento. Bom, aí partindo para os resultados de discussão, começando pelo reator hidrotermal, a gente pode ver que as medidas atenderam às tolerâncias dimensionais previstas, apresentaram um bom acabamento superficial e um encaixe preciso na rosca. Agora, sobre o óxido de alumínio, na caracterização de DRX, a gente pode ver que a relação não foi completa, porque apresentaram algumas fases do sulfato de alumínio que não coincidiram com o óxido de alumínio, e algumas ondulações não apresentaram os máximos pronunciados, né, indicando que o material manteve-se com uma estrutura amorfa. Mas isso não quer dizer que o reator não funcionou, o reator de inox. A gente viu que ele teve uma granulação boa, que ele atingiu uma consistência boa, então a gente precisaria trabalhar mais as porcentagens de dopagem, temperatura e taxa de aquecimento. O reator em si funcionou. O que faltou foi mais vezes que essa reação deveria ter sido feita. Então, algumas perspectivas para o futuro seria calcinar o material, repetir os ensaios diversas vezes, né, igual eu falei, com variações de temperatura, para promover as formações dos cristais de óxido. Então, o reator funcionou, mas a gente precisaria fazer mais reações, né, porque como tem
que a gente depende de outros laboratórios até para fazer a caracterização, acabou que a gente não conseguiu fazer muitas reações. Então, eu acredito que no futuro, quando a gente fizer mais reações do óxido de alumínio, vai dar certo, até porque agora o projeto do reator de PIC já está andando, e é mais isso. Aí, por fim, a conclusão. Aí, com a correção bem sucedida do protótipo, a gente corroborou que há a possibilidade da confecção de um reator PIC nas dependências do Instituto. A linha de pesquisa pretende construir esse reator de PIC em breve, utilizando esse material para fazer a reação do óxido de alumínio novamente. E o reator de ácido inoxidável apresentou um bom desempenho. E o óxido de alumínio mostrou granulação fina conforme esperado, então a reação hidrotermal funciona. Embora a síntese não tenha alcançado a fase de cristalização, aí entra essa questão de ter que fazer mais reações, que aí já não depende muito da gente por enquanto. Aí aqui são os agradecimentos. Primeiro eu queria agradecer ao LCT, né, por ter feito a nossa caracterização por DRX, e ao CNPq por ter disponibilizado a bolsa de iniciação científica e ter tornado esse trabalho possível. Aqui são algumas referências bibliográficas. Muito obrigado. Muito bom, Alexandre. Fala uma coisa para mim, a parte de usinagem foi toda feita lá em Votuporanga? Não, essa parte de usinagem a gente fez no Instituto Federal, de São Paulo. Ah, foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Eu ia perguntar se vocês tinham curso de mecânica lá, porque CNC, torno, essas coisas seria um Foi curso de feito lá. mecânica, né? Eu sou da engenharia mecânica. Sou mais voltado nisso mesmo. Bacana. Confirma para mim, é Alexandre Mendes Aralhos, é isso? O sobrenome é meio estranho, vou pôr aqui para você ver melhor. Não, é porque eu preciso mudar lá na planilha, porque na planilha tá o nome do Carlos, aí eu preciso colocar o teu Sim. nome, porque aí o certificado sai no teu nome, né? Tudo bem, ó, tá aqui, ó, Alexandre Mendes Aralhos. Já alterei aqui. Perfeito, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e desculpa pela bagunça, Que isso, tudo bem. tá? Acontece. Vou colocar o Felipe agora. Certo. Posso parar de compartilhar? Perfeito, Alexandre. Obrigado. Certo. Muito obrigado, eu. Opa, boa noite, boa noite. Boa noite, Felipe. Um minutinho só, deixa eu te colocar como Certo. o organizador para você conseguir compartilhar. Acho que você já consegue agora. Certo. Rapidinho, eu vou só compartilhar na outra tela. Boa, tá dando pra ver? Tá carregando, Felipe. Beleza. Só confirmando, Felipe, é só Felipe Alcântara Lima mesmo. Isso, Felipe Alcântara Lima. Tá, beleza. Vamos mudar lá na planilha. Perfeito, obrigado, viu? A hora que você estiver pronto, Felipe. Beleza. Boa noite. O meu projeto é sobre obtenção de discos padronizados de quartzos oriundos do sul de Minas Gerais para potencial utilização como dosímetros. Eu sou o principal responsável pelo projeto, mas o Alexandre ele colaborou, né, para a execução do projeto e o Carlos Antônio da Rocha foi o meu orientador. Aqui está um sumário, né, de como que vai ser guiada a apresentação, né? Vai ter um resumo com os objetivos, introdução, procedimento, os resultados e a conclusão. Partindo aqui para o resumo, esse trabalho basicamente explorou o uso do quartzo rosa como um dosímetro de radiação, né, destacando as suas principais propriedades de termoluminescência. Também, né, um outro objetivo, né, no caso esse foi o objetivo principal. Como objetivo secundário, foi caracterizar o material por meio de microscopia eletrônica de varredura e difração de raio-x, né, que são duas técnicas para poder caracterizar o material. Sobre a medição da termoluminescência, elas foram realizadas com um leitor comercial, né, produzido pelo Laboratório Nacional RISO, né, é o modelo DA20. Partindo para a introdução, falar um pouco sobre o quartzo, né? O cristal de quartzo ele é o segundo mais abundante do planeta Terra e os recursos mundiais de grandes cristais naturais ocorrem quase exclusivamente no Brasil, né? Ele apresenta, no Brasil, né, no caso, apresenta produções mais promissoras nos estados de Goiás, Minas Gerais,
Pará, Paraíba, Santa Catarina e Bahia. Agora, partindo aqui para os conceitos de dosimetria. Dosimetria basicamente é medir a quantidade de energia depositada em um objeto ou ser vivo, proveniente da interação com a radiação eletromagnética ou partículas em velocidade. Essa quantificação da radiação é importante para identificar as doses, né? E possibilitar que o ser humano ele evite danos severos, né, provenientes da radiação, que ocorrem em estruturas biológicas por meio da quebra de ligações químicas, geração de radicais livres, entre outros efeitos que, por sua vez, podem acarretar graves problemas de saúde nos seres vivos. Então, a dosimetria ela é bastante importante, assim, principalmente em ambientes hospitalares, como, por exemplo, técnicos de raio-x. Seria muito importante poder identificar as doses, né, e possibilitar que essa pessoa possa evitar danos severos à saúde. Partindo aqui para o conceito de termoluminescência, basicamente a emissão de luz de um material isolante quando ele é aquecido. Ela é provocada por uma anterior absorção de energia por meio da radiação. No caso, pode ser por outros tipos de energia, mas no caso a gente vai dar enfoque na radiação, né, para medir essa termoluminescência. Em uma temperatura de radiação, muitos materiais eles demonstram, né, uma intensidade de termoluminescência e ela é proporcional à radiação absorvida, né? Então, a partir da radiação que é absorvida, você consegue medir a partir da emissão de luz, né? Então, o material ele recebe essa radiação, emite luz e a partir dessa medição de luz você consegue determinar os picos, né? Quais são a irradiação da radiação. Aqui explicando mais ou menos o conceito, né? O diagrama de energia ele é modificado pela presença de radiação, né? O elétron que está no seu estado elementar, ele vai para um nível que é metaestável, né? Na banda proibida, e ele fica entre a banda de condução e a banda de valência. No caso, ele acaba indo para os centros de buracos, né? Ele fica nesse estado de aprisionamento até ser dada a energia suficiente para o elétron retornar à banda de condução. E quando ele retorna essa banda de condução, ele passa por uma transição normal para a banda de valência. Quando ele retorna a esse seu estado original, a energia é emitida em forma de luz, e é aí que a gente consegue medir a radiação. Partindo agora para o procedimento, em primeiro plano foram obtidas as pastilhas de quartzo. Então a gente pegou o material bruto e cortou em pedaços menores para poder levar para a máquina de lapidação de pedras. Em seguida, elas foram moldadas, né, na lapidadora de pedras para obtenção dos discos padronizados, né, com o objetivo de atingir as dimensões mínimas, né, para inserir no riso. No caso, esse riso, para você poder colocar essas pastilhas, tem que ter uma dimensão, se não me engano, de 2 milímetros. Então, tem que ser bem certinho para caber no riso, né, porque senão não tem como medir. Após a obtenção das pastilhas, foi realizado o MEV e o DRX, né, que são técnicas de caracterização, ali no laboratório, né, no mesmo laboratório que o Alexandre ele citou nos agradecimentos, e foram encaminhadas então para essas caracterizações. Após isso, né, foi realizada a medição de TL por meio da máquina riso, né, e as amostras foram irradiadas à temperatura ambiente utilizando uma fonte beta incorporada ao leitor TL. Para o ajuste de curva, né, dos dados que foram obtidos, foi utilizada uma abordagem de primeiro grau, né, correspondente ao comportamento do quartzo, né. Ele tem uma curva de primeiro grau quando se trata de picos, né, de radiação, no qual a U é a energia de ativação, aqui é a probabilidade de escape da energia, o beta é a taxa de aquecimento, o N é a quantidade inicial de elétrons, temperatura, né, o T, e o K é a constante de Boltzmann. Agora para os resultados e discussão. Foram analisadas 3 áreas na superfície do disco, né? Aqui falando já sobre o MEV, tá? Teve uma região comum do material, que seria essa aqui. Uma região com uma falha e com um espectro bem evidente por retroespalhamento, que seria essa região 2 aqui. E 3, uma área com uma microfissura presente. Detectando essas 3 áreas, você pode definir se existem alguns contaminantes ou não. É esperado que aqui não tenha, aqui tenha e aqui tenha também. Mas a gente vai ver isso no EDS, né? Dentro do MEV foi obtido o EDS, né, que basicamente é um gráfico que determina os contaminantes do material. Essa região aqui, basicamente,
foi composto por silício, oxigênio e carbono, que já é esperado, porque é uma região comum, né, da pastilha de quartzo, e é exatamente o elemento que compõe o quartzo, né? E essa região 2 aqui, ela apresentou, né, como contaminantes, né, como já era esperado, por conta do retroespalhamento aqui, bário e estrôncio, né, como contaminantes. E aqui na região 3, que é uma microfissura, também teve alguns contaminantes que é bário e ferro. Foram bário e ferro. Partindo agora para o DRX, né, o DRX na parte inferior aqui é mostrada a lista de picos obtida no espectro, né? Então abaixo aqui o padrão esperado para os picos de quartzo, né? Então ele atendeu aqui o que já é esperado, né, que é o padrão para o quartzo. Pode-se observar que a coincidência das linhas em mais de 90%, né, aqui na coincidência aqui das linhas, atestando que o material é o quartzo puro, né? Apesar de alguns contaminantes, é realmente quartzo. Aqui foi realizada uma análise termoluminescente, então aqui a gente conseguiu determinar quais foram os principais picos, né, ao longo do tempo, né, ao longo da temperatura. Aqui a gente tem o primeiro pico bem evidente e com um ajuste muito bom, porque os resíduos aqui eles ficaram bem espalhados. E aqui a gente tem os outros 4 picos aqui, né, que também tiveram os resíduos bem espalhados e um índice de confiança de cerca de 4,32, que é esse FON aqui, tá? Esse ajuste ele foi feito por meio do software R na biblioteca TGCD, tá? E a partir disso a gente tem aqui também todos os parâmetros, que é a intensidade, a energia, a temperatura e o valor de B. Partindo agora para a conclusão, nesse trabalho foi medida a capacidade termoluminescente do quartzo rosa, o valor de confiabilidade foi de 4,32, né, a partir do ajuste. No gráfico é possível observar que o primeiro pico foi bem definido, né, e com isso pode-se concluir que o quartzo rosa é um potencial candidato a dosímetro. Então, a linha de pesquisa pretende realizar o estudo com mais amostras de diferentes condições para poder evidenciar justamente isso, né? Analisar esses picos e poder definir se ele é um bom dosímetro ou não de radiações. Aqui são as referências bibliográficas e obrigado. A gente que agradece, Felipe. Já tem previsão de continuidade do trabalho? A gente tá procurando, a gente tá buscando sim, continuar o trabalho. Tanto do reator quanto desse do quartzo, né? Sim. É que no caso eu e o Alexandre a gente tá na mesma linha de pesquisa, sabe? No mesmo laboratório. Então a Entendi. gente tem esse interesse sim, de continuar. E o laboratório é em Votuporanga mesmo? Não, é no Campo São Paulo. No Campo São Nós dois Paulo. somos estudantes do Campo São Paulo. O Carlos é de Votuporanga. É de São Paulo também. É de São Paulo Não, é também? do Campo São Paulo também. É de São Paulo também? Acho que teve uma confusãozinha aí, porque os 4 primeiros trabalhos foram de manufatura aditiva, né? Uhum. Isso, E eu estava assistindo os trabalhos, mas o meu trabalho mesmo é esses 2 últimos, né? Que é o de dosimetria das radiações, né? Entendi, Carlos. É que na hora pareceu que você era o orientador dos rapazes que apresentaram antes. Então, eu assim, depois eu percebi que estava tendo essa impressão, mas aí não deu tempo de esclarecer. Mas não, eu te pertence aqui ao Campo São Paulo mesmo. E aí eu conferi na planilha, aparecia só seu nome, você falou que não ia apresentar, eu falei, ó, acabou, então, né? Eu falei isso porque eu entendi qual foi o erro, né? É porque eu que inscrevi os trabalhos, por motivos agora que não veio ao caso, mas aí eles que deviam ter feito a inscrição, né? Então, foi isso que aconteceu, que apareceu meu nome em vez do nome deles. Né? Não, mas eu já pedi pro responsável, ele vai mudar o nome na planilha e aparece de maneira adequada na hora que sair a certificação. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço pelo entendimento. Tranquilo. E parabéns pelo trabalho de vocês. Hein? Muito obrigado. Obrigadão, Carlos. Um abraço. Obrigado mesmo, um abraço mesmo. Acho que não vai ter pergunta, então acabou, queridos. Beleza. Acho que não tem nenhum. A não ser que o Alexandre queira perguntar alguma coisa pro Felipe. Não vai fazer isso, não. Vou perguntar, hein? Eu acho que devia, viu, Alexandre?
Mas parabéns para vocês, viu? Pô, obrigado. Obrigado. Bacana, Obrigado, eu viu? achei muito bacana a capacidade que vocês tiveram de contornar problemas. Isso é legal. Em pesquisa, normalmente aparece esses pequenos empecilhos, né? E vocês conseguiram se sair bem na resolução. Isso foi legal. Uhum. Isso é Obrigado. bacana. Obrigado mesmo. Parabéns para os meninos, cara. Então, obrigado. Eles são muito valorosos. Um abração para vocês. Abraço. Sucesso. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Até logo. Deu certo. Valeu.